Pastoral. Qual sua percepção do ministério pastoral na perspectiva bíblica? Segundo 1 Timóteo 3,1, o ministério pastoral é um grande privilégio que deve ser exercido com muito temor e dependência de Deus. Tiago 3,1 diz que aquele que ensina será cobrado com mais intensidade, o que deve trazer um senso de responsabilidade ainda maior para o pastor, que também é um professor, um mestre na igreja. Na mesma linha de pensamento, o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Portanto, ser pastor é estar pronto para sofrer como Cristo sofreu, é pastorear sem exercer dominação, sem ganância, esperando a recompensa da parte de Deus. Por que você quer ser pastor? Porque entendo que Deus me chamou para pastorear seu rebanho, ensinando o Evangelho e a razão da fé dos que seguem a Jesus, como diz 1 Pedro 3,15. Deus me chamou para equipar sua igreja, trabalhando para que Cristo seja formado no seu povo, como diz Efésios 4, de 11 a 16. Caso você atue como pastor auxiliar e houver uma facção na igreja em rebeldia ao pastor titular, qual a sua posição no assunto? Pretendo ser leal ao pastor titular em toda e qualquer situação, buscando ser suporte para o seu ministério, cooperando para o crescimento da igreja. Em caso de divisão, minha posição será manter-me ao lado do pastor. Qual o relacionamento do pastor com seus colegas? Um pastor deve ver seus colegas como companheiros de ministério e como amigos com quem pode abrir o coração e compartilhar suas dores, orando e instruindo outros colegas pastores. 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e Tito 1, de 5 a 9, estabelece alguns critérios para a ordenação de um pastor. O irmão preenche esses requisitos? Sim. 1 Timóteo 3, de 1 a 7 diz: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira ao ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Tito 1, de 5 a 9 diz: deixei você em Creta, para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela.